Boa noite e sejam bem-vindos ao Goza TV. Hoje temos connosco, eu vou dizer doutor, porque o professor para mim tem outro nível, até quando é professor, médico, é doutor. Então, doutor Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático. Por norma, os convidados tendem a chegar um bocado atrasados. Então nós temos, não, mas é a vida, é o país que temos. Então nós temos um jogo para comer o tempo até, mas é rápido. E se quiser também pode participar porque é um bocado a desafiar a cultura geral. Nós não investimos na cultura, mas é geral, então acho que dá para fazer qualquer coisa. Está aí atrás, por favor. Se bem que estando aqui já não faz muito sentido, mas para vocês, quem acertar em duas categorias, em duas vezes, ganha um prémio que é vir na próxima edição do Goza TV for free, ok? O jogo chama-se Imagina e como vocês hoje em dia usam os telefones, smartphones, trabalham com emojis. Então imaginem o que é uma pessoa que não tem nada para fazer na pandemia, cria, olha, se eu puser um emoji com outro, quer dizer alguma coisa. E basicamente é isso que vocês vão jogar. São 3, 5 segundos para darem uma resposta e quem tiver certo, depois eu aponto aqui e no final vemos o vencedor, tá bom? Primeiro, personalidades. Isso vale para Angola, vale para o mundo. Eu convido-lhe, se faz favor, a dar uma vista de olhos só para ver se adivinham. 5, 4. Quem é que disse que tem que ter ordem? José Eduardo Santos. Como é que te chamas? Miranda. Partam do princípio que eu não quero vos deixar ganhar, mas está fixe. 3, 2, 1. Eu até pedia para justificar, mas não. Aí tem uma bandeira da Tailândia, logo Norberto Garcia. Pois é, se não estão atentos. Cinema e TV. 5, 4, 3. Sim, mas alguém tem que dizer, Jorge, certo? Também estás aqui a vida toda. Space Jam, sim senhora. 5. Elisângela. Nossa. Marcas. Essa também quero ver quem é que vai acertar. 5, 4. Banco Espírito Santo. Já acertaste 2. Já chega, não? 5, 4, 3, 2, 1. Multióticas. Ditados e expressões populares. 5, 4, 3, 2, 1. Azar não é só óbito. 5, 4, 3. Poças, sim senhora. E o vencedor foi o Jorge. Foi o Jorge que acertou 2 vezes logo no início, né? Pronto. É verdade. Se calhar até devíamos abrir aqui. Não sei, eu acho que a ideia aqui é fugir um bocado ao cenário do MPLA, like se bate palmas à toa, então, não sei. Bem-vindos, bem-vindo. Muito obrigado por nos disponibilizar este tempo, do seu tempo. E para começar, porque parece que está assim já não sabe para o que vem, são perguntas simples. Um grupo de anoréticos foi fazer paraquedismo. Qual é o nome do filme? Um grupo de anoréticos foi fazer paraquedismo. Qual é o nome do filme? Querem nos governar? Sim! Está fácil.
Um grupo de anoréticos foi fazer paraquedismo. Qual é o nome do filme? E tudo o vento levou. Primeira pergunta. Por que é que funda, em 1991, um ano antes das primeiras eleições em Angola, a Frente para a Democracia? E se fosse hoje, com as dificuldades que o Abel Chivuco tem apresentado, acha que conseguiria na mesma? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui convosco, a convite do Tiago. Nós fundamos em 91 a Frente para a Democracia, foi dentro de um pacote. Ok. O que é que o pacote desenhava? Nós estávamos num contexto em que efetivamente não havia atividade política no país. Estávamos num contexto também em que a atividade cultural era muito, muito escassa. Não havia o Goza aqui. Sim, nem sei onde é que eu estava. E também a própria sociedade civil estava muito apagada, digamos. O que nós tínhamos de sociedade civil naquela altura eram cadeias de transmissão. Por exemplo, naquela altura, o Tiago era pioneiro, devia fazer parte da OPA. Claro que não. O meu pai já tinha juízo nessa altura. Os jovens faziam da JMP lá. Exatamente. Os escritores da União de Escritores. Okay. E o projeto foi um projeto de médio e longo prazo. Nós começamos por organizar e constituir a ACA. Ok. ACA, a Associação Cívica de Angola. Portanto, projeto na área social. Neste mesmo ano, 89, que foi o ano em que nasceu a minha filha, nós também fizemos uma homenagem ao Liceu Vieira Dias e sua geração artística. Ok. Não havia debate cultural nesta cidade. Praticamente o Ministério da Cultura estava paralisado e nós fizemos uma homenagem durante 15 dias. Foi muito interessante e foi nessa altura que libertamos o filme do António Wall. Ok. O Ritmo de Angola Ritmo. Estava preso, não é? Foi um expediente que não foi fácil. Mas conseguimos no último dia, porque só tinha sentido fazer no último dia. Porque se fizéssemos antes, não é? Seríamos boicotados. Não faríamos o resto da homenagem. Não é? Na biografia que nos chegou, a tua vida toda foi com porrada. Foi boicotes atrás de boicotes. Os meus amigos gostam de perguntar, mas porquê que tens assim este corpo e tal? Alguns entendem que é um corpo esbelto e eu explico. Isto é das porradas que se leva de todos os cantos do corpo. Ok. Então a pessoa acaba por ser esculpido. Mas depois não querem saber de nada, querem continuar gordos. Preferem. Mas então... Mas era só para explicar o contexto, porque o outro pacote era o pacote político. Ok. Que era organizar um partido político. Sabe que naquela altura, os restaurantes aqui em Luanda, nós só era peixe frito e fino. Portanto, ninguém conversava nada, ninguém discutia nada, não é? Só foi possível começar a pensar no projeto FPD porque tivemos a possibilidade de, no escritório de Joaquim Pinto de Andrade, nos encontrarmos, conversarmos, reunirmos. Porque de outra maneira era perfeitamente impossível, não é? Por isso é que muitos partidos, quando surgiram, era pai, mãe, filho, porque a confiança entre as pessoas era muito pouca. As ditaduras criam estas situações. E lá conseguimos, sim senhora, naquela altura também a situação era que era preciso dar indicação que existiriam partidos políticos e, portanto, pluralidade, não foi completo, não foi muito difícil conseguir. Na altura também eram 3.500 assinaturas, salvo erro. Ok, portanto hoje é mais difícil, primeiro porque quantos partidos existem atualmente? Olha, a Casa Sé tem 6 partidos e depois temos o MPLA, UNITA, FNLA, PRS e só há mais um partido fora do contexto parlamentar, que acho que é a APN. A APN. Pois, não há mais. O resto são comissões instaladoras, que batem todas na barra, não é? Ok. Ordens superiores. Ok. Muito bom. E como é que é fundar uma frente para a democracia
depois Sala já não existe, é porque rochou, e depois fundaram um bloco democrático. É porque o bloco é mais robusto, é que cheira um bocado a comunismo, né? Mas se sou eu. Pois, o bloco, precisávamos de um bloco porque entretanto os obstáculos começaram a surgir, não é? É assim, a Frente para a Democracia teve o seu percurso, Sim. mas nós sempre também funcionamos com uma perspectiva de bloco, porque tentamos sempre unir mais partidos. Percebemos que esta situação não é uma situação fácil. Ok. Isto é um regime, embora sofisticado, é de facto um regime ditatorial, e é preciso blocos. É preciso, isto é como se fosse uma porta muito dura que era para aí. Lembra-se na antiga Roma, aqueles pontões que existiam, as pessoas iam todas juntas. Okay. É a mesma coisa aqui o nosso sistema, não é? É preciso muita unidade entre as pessoas para conseguirem abrir o sistema. Depois conversamos como é que vamos organizar o sistema, mas o princípio é este. Então andamos sempre à Frente para a Democracia, nas primeiras eleições, esteve na decoligação, juntou-se a mais 6 partidos, a mais 5 partidos. Fizemos uma coligação e tivemos um deputado. Ok. Tivemos menos votos que o número dos nossos constituintes. Já pode ver como é que é a política angolana, não é? É curioso, não é? Então, depois em 2008, porque entre 92 e 2008 houve um grande jejum. Sim, 16 anos, não é? Nós concorremos sozinhos. Bom, e aí não houve apelo nem agravo, não é? Tivemos menos de 0,5% do eleitorado. Bom, lida muito bem com a derrota. Pois, temos uma história, contaram-nos uma história muito interessante, porque naquela altura o nosso mandatário era o Justino Pinto de Andrade. Não era membro do partido, mas como independente figurava nas nossas listas, ele era o nosso mandatário. Portanto, o mandatário tem, assim, algumas funções nesta coisa das eleições, entre elas, presenciar o escrutínio, acompanhar o escrutínio. No entanto, na altura do escrutínio, o Justino foi posto numa sala com uma televisão, ainda por cima lamentava-se ele. Era uma televisão que fazia muita chuva. Já havia plasma naquela altura. E ele estava a ver o mesmo que nós em casa, não é? Estava a ver os resultados eleitorais por ali. Mas fartou-se daquilo, saiu, foi-se embora. Quem estava na sala do escrutínio, não vou dizer o nome, vou só dizer que é a primeira pessoa que apareceu aqui no concurso, não é? Estava lá, e estavam também alguns observadores internacionais. E um deles contou-nos que num dado momento a FPD já tinha 5 deputados. E então deram a notícia, a má notícia ao chefe. Olha, aqui pelos números, a FPD já vai com 5. E ele disse assim com uma cara muito grave. Eu já disse, este partido é para ir para o lixo. E foi. Evitamos que fosse de uma certa maneira. Porque os partidos, quando isto acontece, são extintos pelo procurador. A pedido do procurador, não é? Ou de uma outra coisa qualquer, e o tribunal depois. Mas nós fizemos a nossa autoliquidação. Não demos o prazer do procurador nos liquidar. Antecipamos. Isso não demonstra descrédito da justiça? Bom... O que é que as crianças lá em casa que querem ser procuradores vão pensar? Neste caso não era propriamente isto, não é? O procurador é um dever de ofício que ele tem. Ou seja, ele analisando os resultados eleitorais, ele vê que há partidos que não atingiram 0,5% e a lei confere-lhe este direito. Sim, não é? Sim. Então requer ao Tribunal Constitucional. Mas também a lei confere a possibilidade da própria força política se auto-extinguir, se auto-liquidar. Porque aí a grande diferença é que, de acordo com a lei, que aí aplica-se a lei comercial, no caso de uma força política ser liquidada por via do procurador, esta força política não tem direito a ficar com o seu património. Fica porque apostado. o património dos partidos políticos não são dos seus membros, atenção,
Se o partido se extingue, o património é público e fica para o Estado. Meu Deus! E então, mas se faz a autoliquidação, tu ficas com património desde que digas que uma organização similar vai pegar na trouxa e continuar o trabalho. Mas Foi o que então- nós fizemos. Também não queríamos dar o prazer das instituições nos liquidarem desta maneira, em boa verdade. Mas então nós estamos aqui a dizer que se eventualmente o MPLA se extingue, o país volta a ser nosso. Exatamente. Mentira. Oh, não, Ah! Aí está. Ora, Ah! então, aí está o ponto. Ei! Nunca mais. Vai ter que esperar, não é? Não tem como. Esperando. Mas antes de fundar o FDP, FPD, foi membro do MPLA. Sim. É que isso não está nas histórias. Parece que é vergonha. Não está nas histórias? Não, eu estive à procura, MPLA, Filomeno, e Não, dizia que era o do Zeno, não era nada. Eu, Reginaldo Silva, nós sabemos que estamos suprimidos das fotografias do MPLA, não é? Nós fomos ambos da comissão diretiva do MPLA em 1975, acho que em 75, mas quando for ver as fotografias, nem a minha aparece, nem a do Reginaldo. O Reginaldo foi preso. Foi preso, mas antes de ser preso, foi membro da comissão diretiva do MPLA de Luanda, não é? Eu fui membro do MPLA e estive em 74, 75 em algumas posições, inclusive estive no Comitê Central do MPLA a partir de abril de 75 e também fazia parte do DOM Regional Nacional, Departamento de Organização de Massas, é isto, nacional. Tu eras o cangamba de hoje em dia. Bento. Cangamba, mas o setor da agitação, né? O Bento é do provincial. Não, era um cargo nacional que fazia a mobilização toda do MPLA naquela altura. E o que é que faz alguém sair de um partido vencedor? Ou na altura de um partido no poder? O que é que faz alguém naquela altura decidir que ainda por cima vou criar um partido da oposição? Corrigiu bem, partido vencedor. Exato, não, poder. Tem razão. Antes não ganhar o partido outra é vencedor quando tem um programa, programa e o programa é aplicado. Exatamente. Pronto, isto aí as pessoas gostam daquilo, sabe? Não é? Agora era um partido de facto de poder. Não, houve coisas que me afastaram do MPLA naquela altura, não é? E inclusive a minha cabeça ficou também a prémio, não é? Já desde aquela altura? Em alguns comícios já se pedia a cabeça. Portanto, mas nós tínhamos uma certa dinâmica naquela altura. Bom, já era mais novo que tu. Sim, e pronto, toda aquela recepção que o MPLA teve, a organização dos comitês, tudo isso, a organização da sociedade civil, não é? Sindicatos, o meio cultural, etc. Nós estivemos envolvidos em tudo isto, não é? E tínhamos uma dinâmica muito interessante, muito interessante. Era uma altura de um fluxo revolucionário. Nestas alturas as ideias fluem com uma rapidez impressionante. Provavelmente a juventude vai encarar um período desses agora, não é? Aqueles períodos de refluxo, todo mundo fica nhenhenhé, bababá, ninguém entende nada, etc. Mas há alturas que parece que o cérebro funciona assim a 100 a hora. Isto são fenómenos que, pronto, acontecem com as pessoas, sim. Não é? E nós já tínhamos uma certa conduta, alguns princípios de trabalho e acreditávamos também naquele programa, não é? Uma das propostas que nós fazíamos ao MPLA é que os tempos eram diferentes. O MPLA tinha um programa mínimo e um programa máximo, mas já não se adaptavam àquela circunstância. Era preciso reunir, era preciso discutir, preciso de uma conferência. Mas o MPLA tem este débito democrático de discutir as coisas. Desde os anos 70, 60 que eles estão desenquadrados. Maravilha. É complicado. E então nós tínhamos uma filosofia de conviver com o povo e, portanto, de empoderar, de trabalharmos juntos. E naquela altura começou a existir coisas muito feias na relação entre o povo e o MPLA, não é?
Está lembrado dos... como é que se chama? Dos fuzilamentos que existiram naquela altura. Sim, ouvi falar. Eu estive lá. Horrível, não é? Eu estive lá, fui ao campo da Académica, fui lá ver aquilo, perfeitamente horrível, não é? Então começamos a entrar em contradições no interior do MPLA. Uma boa parte dos meus amigos, também que lá estavam, muitos deles foram presos. Ok. Também. Éramos todos do mesmo partido. E tá bom. Entretanto, prendíamos uns aos outros, a direção resolvia prender, não é? Estou a lembrar-me da Ana Major, por exemplo, não é? Muito jovem naquela altura, devia ter para aí 17 ou 18 anos, o Sirgado. Olha, até o mais velho nosso da imprensa nacional, mais velho Eirosa, também foi preso. E naturalmente que começaram a existir muitas contradições políticas. Mexeu com o MPLA. É verdade que havia linhas um pouco diferentes de ver estrategicamente Angola, não é? Mas isto era o menos, porque isto podia ser e devia ser discutido. Só que o MPLA tinha uma tradição de resolver as contradições à pancada. À pancada. Há muitos exemplos disso no passado. Naturalmente que era um ambiente que não permitia que lá estivesse. Eu não posso estar num partido em que vejo que os meus colegas, meus camaradas são assassinados, são mortos, não é? Por exemplo, Abel Fontes Pereira, né, nessa altura, por causa das intrigas. O partido tem muitas intrigas, não é? Ele estava no DOP, Departamento de Organização Política, com Dilólua, não é? Era um jovem, um mais velho, não é? Eu estava com Pacavira no DOM. E tanta intriga fizeram o Abel Fontes Pereira, que era um estudante de medicina brilhante naquela altura, tio do Fontes Pereira, que agora é deputado. Ok, Virgílio. Depois do Virgílio. E ele resolveu ir para um CIR. Ok. Um CIR, fazer treinamento militar, porque era aquela coisa, tá miúdo e tal, você... Espera aí. Nunca pegou na canhoca, nunca deu um tiro, pá, está aqui a fazer que já é quê? Departamento de Orientação Política? Que é isto? Pronto. E ele, com base nessas críticas todas, disse, pá, vou para o interior, vou fazer um CIR, não é? Que é um centro de instrução revolucionária, onde ele iria aprender a dar tiros, etc. Mas também tinha política, não é? E ele lá era um dos professores de política, porque naquela altura nós criamos também um centro de estudos políticos, naquele período muito curto, fizemos muita coisa, nem percebo porquê. Então, o Abel Fontes Pereira, na altura, acho que esteve em Benguela. Ok. Esteve em Benguela. E teve problemas lá. Porque ele queria ministrar política, mas dizia, não, a política aqui são os discursos do Agostinho Neto. Okay. E teve sérios problemas com os cubanos. Resultado, foi preso. Abel Fontes Pereira foi preso e só foi liberto quando aquela coluna sul-africana foi invadindo Angola pelo sul. Okay. Não é? E na altura libertaram-no e ele... Bom, o Estado-Maior do MPLA retirou-se, fugiu praticamente, mas ele estava com Cassanjo, o comandante Cassanjo, que também era uma pessoa que trabalhava na nossa linha política e ideológica dentro do MPLA, tiveram muita pressão popular para defender, digamos, o povo da invasão sul-africana. Ele acabou por morrer nisto. Okay. Bom, então estes casos todos, esses assuntos todos... conjugaram para e tomar essa depois decisão. também já tinha cabeça a prémio, acabei por... não sei se fui o primeiro a pedir demissão de alguns cargos do MPLA. Pedi demissão de alguns cargos, escrevi para o presidente Neto, e depois só falei com ele mais uma vez já ao telefone, porque estava muito zangado naquela altura com as prisões que se estavam a observar dos meus colegas. Não é? Quantos sobreviveram do tempo do Agostinho Neto? Não faço a mínima ideia, mas em que época? Porque ele teve várias gerações, não é? Nem quero saber. Estou aqui a pensar, porque nós já vamos no... É incrível, porque nós já vamos no terceiro presidente. Terceiro! O que é preciso... Agora que falamos da guerra, o que é preciso para reunir os Beatles? É do seu tempo, não é? Beatles. Yeah. O que é preciso para reunir os Beatles?
Bom, depois cada um andou aí a solo, não é? Agora só Exatamente, temos o exatamente. McCartney, né? Parece que ele ainda anda por aí, mas não só. O Ringo já morreu. Morreu recentemente um. Pois, agora já é difícil, mas a Yoko... É mais fácil. Para reuni-los, se calhar só falta já 2 balas. Ok, pronto. Foi vítima de violência policial a quando do exercício dos seus direitos plasmados na Constituição da República de Angola. Por curiosidade, processaste o Estado? Não. Bom, ainda lá está o requerimento. Está na Procuradoria. A PGR agora está um bocado agitada. Isso foi em que ano? Há várias coisas minhas que estão na PGR, mas que não saem de lá, ficam lá no arquivo. Isto foi em 2012, não é? Em 2012, exatamente. 2012 levaste uma pancada, estamos em 2020, vai fazer 2020, pronto, para o ano. Em comemoração da pancada, temos eleições, ok. 2022 por acaso é boa. É uma altura. É simbólico, é simbólico. Não é? É simbólico. 10 anos depois, não é? Nem mais. Muito bem. Não vou ganhar as eleições, mas devolvam uma porrada. Boa dica. Como cidadão, não é? Exato. Segundo, recentemente a TV Zimbi e a TPA quiseram dar um show a excluir a UNITA da agenda editorial por força de agressões sofridas pelos seus jornalistas da Guiné. Alguma palavra de solidariedade ou alguma análise a esse facto? Nós, enquanto Bloco Democrático, fizemos um comunicado sobre isto, não é? Nós vivemos um ambiente em que a comunicação social está naturalmente partidarizada, não é? Nem sequer é a comunicação social do governo, é a comunicação social do partido que está no poder, não é? E, portanto, o que se tentou fazer foi inverter um bocado o facto, não é? Porque o facto deixou de ser a manifestação, não é? E repare, uma manifestação com muita gente. Não houve um carro partido. Só jornalistas. O problema está nos jornalistas. Não houve um quintal partido. Não houve um jardim estragado. Também não há, eles não fazem. Entretanto, o facto foi agressão aos jornalistas, não é? E que terá sido uma agressão verbal, terá sido um bate-boca. Mas sabe, nessas coisas, quando se faz uma manifestação no Estado de Direito, todas as pessoas que estão na manifestação têm direito à segurança. É verdade. De quem? Da polícia. Ora, aí está. A polícia é que tem que muito bem assegurar. Muito bem, mas foram para uma reunião para assegurar que a UNITA devia assegurar as pessoas que são jornalistas e que vão... Pois sentido, né? Está a ver como é que as coisas... Inverte-se os papéis. Se calhar é o João Pinto que está nos a governar. Não, ok, pronto. Foi ele que nos vendeu o jornalista da Guiné-Bissau, não é? Não é verdade? Como é que é ser eleito de um partido com concorrentes? Que loucura é essa? Como é que no Bloco houve eleições? Como é que vocês aspiram à democracia? Que é isso? Não, a democracia, se queremos para o país, temos que tê-la primeiro em casa, e em casa há vários concorrentes. Era só por isso, olha, como em 2022 há eleições, então quisemos fazer uma coisa mais ou menos igual, para treinarmos. Ok, porque senão era só um. O Conselho Nacional reunia, fazia uma moção estratégica, convencia os outros todos, a comissão política e tal, vai o fulano, e pronto. Mas a gente viu, nós estamos a 1 ano e meio das eleições, temos que treinar. Okay. E então inventámos rapidamente nos estatutos para que havia vários candidatos, várias moções estratégicas, e assim foi só por isso. Porque aqui andamos todos... Ora, aí está. Será que o risco... Temos que seguir o guia mortal. Será que o risco de não seres eleito é que depois, não havendo contestação, passas para já o primeiro mandato a ser sabotado? Eu penso assim... Está a ser sabotado. Também, assim, se são todos incompetentes, alguém escolheu os incompetentes. A minha questão é... Se tu não és eleito, és nomeado, porque houve uma ala que tinha mais força e entendeu que eras tu.
Então, nessa altura, estamos todos na conjuntura de que grande líder, até ir para a Espanha. Então, e agora imagina que durante o teu mandato, Pois. tu vais escolhendo pessoas que tu achas que são da tua confiança porque são do teu partido, mas que afinal não estavam contigo. E normalmente vão-te fazendo execuções de coisas que não fazem sentido para o teu... Mas estás a referir-te ao Bloco Democrático? Eu não referia mesmo ao Presidente da República. Da República. Epá, isto não dava nem... É porque nós, independentemente de ser da oposição, nós somos cidadãos, né? Que a E gente, precisamos antes de perceber... pensar, parece que a cabeça tem um pressuposto de pensar, então não estava neste pressuposto. Ok. Não, é porque eu assim, quem não Não, meia... mas nós já evoluímos, o Presidente é mesmo eleito, não é? É? O Presidente é mesmo eleito, agora pode ser eleito pelo povo ou pode ser eleito por uma máquina, não é? Exatamente, uma máquina que existe ali. Por exemplo, diz-se que nessas coisas do voto eletrónico a gente pode programar as máquinas. Exatamente. Não é? E quando foi aquela altura do Lopo, parece que programar aquilo de uma maneira em que quando o voto número 10 cair neste senhor, transfere para o senhor tal. E depois aquilo apareceu e o homem caiu, não ficou no Comitê Central. Portanto, há várias maneiras de, através das eleições, não é? Nós lá chegarmos, nós sabemos que aqui na nossa casa, neste país, há assim uns senhores que antes das eleições fazem o seguinte: vamos ganhar com maioria absoluta, maioria relativa, maioria qualificada, como é que é? Qualificada, pronto. E quanto é que mas é como 61. Depois é como ir à China, partido, é o quilamba, o quilambinha, o quilambão. O partido tal, quanto é que vai ter e tal? Estes estão a fazer muita confusão. Está aí uns 15%. Outro, sério? E depois negociam, vão conversar os partidos e tal. Isto acontece. Aqui, se em 2008 a FPD tinha 5 deputados à vista, depois ficou com 0 e até teve que... Isso quer dizer que os 5 foram para algum lado, né? Então aí as eleições podem de facto ser feitas, mas há sim uma nomeação encapotada no fundo, não é? Ok. Então, depende da relação de forças, depende também dos eleitores. Se os eleitores têm força e se percebem que as eleições não são dos partidos políticos, não é? As eleições são das pessoas, são do... Quantos atos soberanos nós temos? Eu só consigo ver 2 atos soberanos. Um são as eleições, outras são as passadeiras barradas, não é? Quando as passadeiras são barradas, o transeunte tem soberania. Não, tem soberania. O veículo tem que parar. Exatamente. Tem que parar. Portanto, esta soberania de votar é uma grande soberania, mesmo das pessoas, não é dos partidos. Se as pessoas controlarem o seu voto, se controlarem o processo, poderá ser que hajam eleições. E como é que nós controlamos o voto? Ou seja, eu acho que uma medida boa seria as pessoas que contam os votos. Eu acho que o mais importante são as pessoas que contam o voto. Se nós naquele dia tivermos uma merenda, uma cesta básica, eles vão com mais vontade e não vão batutar tanto. Não, há muito mais que isto. Olha, começa na lei, por exemplo. Se a lei é uma lei que não te permite fazer o controle de voto, por mais boa vontade que tenha. Mas a partir de uma lei, se a lei não te permite fixar os resultados ali e tu saberes, não é? Mas se não é uma lei transparente, aí nós, enquanto cidadãos, não vamos dar tanto valor ao voto porque não é... Por isso é que o controle começa aí. E é por isso que estamos, neste momento, a sociedade civil está a intervir. Houve pelo menos 2 abaixo-assinados em que os cidadãos fazem algumas reivindicações para que haja uma lei que lhes sirva a eles enquanto cidadãos. Eu acho que isto é extraordinário. E é por aí que tem que ser. Porque se a lei não for boa... Tem que se mudar? Tem que se mudar, quer dizer, com uma lei boa, mas com órgãos maus, também se faz toda a batota que se pretende fazer. E nós na lei podemos também mudar os órgãos da administração. Isto do MAT, estar com tudo, com todo o FICRE, etc., é impressionante. Não permite, num país que tem partido único... Diz que vai ser o futuro presidente. Um país com partido único não é possível. Pois é evidente. Diz que essas coisas pagam-se. Essas coisas pagam-se, não é? Não são feitas à toa. Por falar no pagamento e na fatura, o que é que acontece se o MPLA perde as eleições e depois deles fazerem a confusão toda? O que é que acontece? Como é que é o nosso dia? Porque
Eu acho que nós todos nascemos numa época do MPLA, então nós não sabemos como é que é, tipo, sem eles, né? Nós sabemos é que está mal. Como é que acontece quando se um dia eles perderem? Se vocês fizerem um bom trabalho, né? Porque a oposição tem que fazer um bom trabalho. Isto é de facto um grande problema, porque pode haver aqui um trauma psicológico. Oh, coitadinhos. Nós temos trauma de fome, mas eles é psicológico. Nós estamos todos, não é só o MPLA, estou a dizer os cidadãos, porque imagina, estamos habituados nas empresas, chefe. Depois quem é que é o chefe? Fica muito complicado mesmo, não é? Nós quando temos um óbito, um casamento, etc., já sabemos quem são os influenciadores da família. Temos de alguém... O tio. O cota. Tio era antigamente, hoje já não é o tio. O cota que às vezes é mais novo. Ora, lá está. Antigamente, no meu tempo, a gente queria um emprego, era o tio, o casamento era o tio. Hoje não é assim. Yeah. Nós temos que identificar a quem é que se polarizou na família que nos pode resolver esses problemas. Portanto, vai haver aqui um trauma geral, não é? Temos que estar mesmo a nível aqui das populações, temos que estar preparados para este choque, porque isto é uma onda de choque muito grande, não é? Tem que haver muita expertise das forças que ganharem, não é? E é por isso que este ganho tem que ser um ganho conjunto. Ok. Tem que ser um ganho conjunto. Se for um ganho de as infraestruturas já estão todas montadas para Okay. Porque nós sempre vivemos com né? Até havia um tempo aqui que, não sei se foi no teu tempo, não é? Havia um escritor, um sociólogo, era tudo um humorista, agora tens que correr. Agora tens que correr. Um arquiteto. Isto agora é chato, não é? Agora... Então, se forem forças conjuntas a trabalhar, e eu digo que esta mudança tem que ter muita dose de sociedade civil. Muita dose, não é? Porque se não for assim vai ser muito difícil, não é? A sociedade tem todos os cantos, tem tudo quanto é sítio, não é? Precisamos ter mesmo esta dose toda. Assim o trauma é menor, não é? Okay. E repara, se todos nós trabalharmos na mudança e todos nós começamos a visualizar o que é que será esta mudança, não é? E do outro lado, do lado que tu dizias que vai ser um bacle, e os que pretenderem assumir dizerem não, isto agora aqui é mesmo democracia. Okay. Democracia dá muito interesse às minorias. As minorias têm um interesse extraordinário e são muito defendidas, não é? Não pode continuar aquilo que está a acontecer com os camusequela. Mas não é pode, engraçado porque no nosso caso, no país, a minoria é a maioria. Uma minoria que é esclarecida, não é? Em todos os aspectos. A minoria, no sentido das pessoas com menos condições, é a maioria. Exatamente. A minoria, no sentido das pessoas que estão mais ligadas às leituras, vocês pobres, é a minoria, que é a maioria. Ou seja, no país nós temos esse fenómeno de repente, aquilo que nos deveria desenvolver enquanto sociedade, enquanto nação, que eu não acredito que nós somos, é a minoria que é a maioria, mas como não tem capacidade de influência, fica ali de lado. E depois eram 5 deputados e acabou com 0. Há outras matemáticas que se fazem também nisto. Por exemplo, hoje em dia nós conseguimos observar maiorias sociais. Ok, sim, sim. Maiorias sociais. A questão das autarquias. Todo mundo queria. Todo mundo achava que podíamos fazer autarquias, etc. Mesmo esta questão do voto na diáspora. Todo mundo queria, a diáspora queria, então todos nós aqui queríamos. Mas depois há uma minoria. Houve uma minoria, dita maioria na sala, no Parlamento, que conseguiu obstaculizar tudo. Pois. Como é que é? Vocês têm votado. Mas está a ver, não, mas porque este país tem assim uma cultura interessante, não é? Era bom, é engraçado que diga que tem cultura porque eu não vejo nenhuma, mas força, diga lá. Esta cultura, chama-lhe hábitos, maneira de ser. Costumes. Costumes, não é? Digamos, olha, o normal. Ok. O normal. Não é cultura, é o normal. O normal. Normal. Não é? E repara, temos coisas tipo, é desonesto ser honesto. Não é. Está aí a maioria, a minoria. Não é? E depois, por exemplo... O gatuno é respeitado.
Camarada Gatuno. Camarada Gatuno. É engraçado. Mas doutor, ele é doutor Camarada Gatuno. Doutor Camarada Gatuno. Não, desculpa, arquiteto. Pronto, eu não sei, engenheiro, eu não sei. Tem todos os títulos, mas depois são apanhados. Não percebo. Mas sabe qual é o grande engodo? O grande engodo é que nós primeiro criamos a exceção, depois é que criamos a regra. Pois. Agora aplicamos isso ao resto. E vamos encontrar esta sua forma da maioria, minoria, quem é maioria e minoria. Ok. É por aí. Ok. Acredita mesmo no tripartidarismo da Frente Patriótica? Eu fico com essa pergunta por quê? Porque daquilo que eu estudei, lá nos 60, 70, também era 3 partidos. Se partiram, ficou só um, tá vendo? Até hoje estão a lutar. E agora, 20, 30, 40 anos depois... Outra vez. Isto é o vício. Mas é verdade, né? É o vício de comer em conjunto. Temos que fazer figas, né? Eu não sei, vocês é que estão aí a nos representar. Não, nós vamos partir a tripartida imediatamente. É? A sociedade civil vai entrar. Ok. Aí, que é já o partido... aí pode estar o segredo da crença. Ok. Qual é a profissão com menos futuro no mundo? Advogado tem, não faço a mínima ideia, com menos futuro no mundo, mas para onde é que o mundo vai? Temos que ver isto, não é? Temos que ver muita coisa. É por aí, há profissões que não vão ter futuro. Mas a profissão com menos futuro é a de professor de História. Então porquê? Porque é do passado. História com H. História. Não são histórias, né? Não, a história da carochinha nós ainda temos é por o que enquanto. nos contam. Nós somos representantes. Muito bem. Como é que é ser presidente de alguém? Portanto, como é que é ser presidente de alguém que já foi seu presidente? É um bocado... É mais um exercício de democracia? Democracia, é um bocado o estoque democrático. Não, também nós ali no porque bloco... o partido também não tem mais ninguém. Já falta de quadros? Como é que isso fica? Toda hora? Bom, há uma certa educação que fazemos, ou que nos fazemos, que é isto de ser presidente, vice-presidente, olha, temos aqui o secretário-geral... isto é uma questão de função, não é profissão. Quer dizer, num país em que isto de ser presidente é quase profissão, político também é profissão, etc. Não é? Esta mentalidade, se eu já cheguei ali, já não posso ser vice-presidente é estar em baixo, não é? Se ele tem os mesmos direitos que tem um outro membro qualquer, não é? Tem uma função, tem um cargo, está escrito nos estatutos o que é que tem que fazer. Só. Por isso é que não há este complexo, não é? Não há este complexo. O próprio Justino queria, numa dada altura, retirar-se, mas a conjuntura forçou um bocadinho a manter-se nesta posição. Aconteceu mesmo com o Zé Eduardo, cuidado. É mais para jogar um papel transversal, conjuntural e também como cota para contar histórias dos mais novos. Foi assim mesmo que contaram com o Zé Eduardo também. Ele também queria bazar, não dá cota, não temos mais uns anos. Não, digamos que não houve assim uma pressão muito... Não foi a mesma, os milhões não eram os mesmos também. A compreensão também dela em relação à situação. A situação atual. Sim. Aí tem que haver vontade própria, não é? Qual é a relação do Bloco Democrático com a Casa C? E se a Casa C é uma coligação e não quer integrar a Frente Patriótica e os seus membros integram a Frente Patriótica, what it do? Não, aí é que está o problema. E mais uma vez podíamos chamar a ribalta a FPD. A FPD já criou assim alguns factos interessantes, não é? Por exemplo, a nossa lei, partidos políticos, era igual à lei portuguesa em relação às coligações. Você vai a Portugal, tem a sede do Partido Comunista, mais os verdes. Mas no fim do dia, ou seja, no fim da eleição, eles são Partido Comunista e são verdes. Portanto, esta coligação eleitoral desfaz-se. O que depois existe são acordos
aqueles acordos que se chamam de incidência parlamentar. As forças políticas no Parlamento depois podem, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer nas eleições. Ok. Não é? Então, as coligações são temporárias, não são, digamos, não são novos partidos políticos. Mas em 1992, a FPD concorreu e o seu deputado da coligação é que assumiu O lugar no Parlamento, não é? Mas mais uma vez o dono disto tudo, o dono da bola, disse: o que é FPD no Parlamento? Não pode. Bom, fica a coligação no Parlamento contra a lei. Uma violação clara da lei. Por mais que falássemos agora, é que é importante falar do sistema judicial, porque o Tribunal Supremo naquela altura, tudo isto, ninguém se conseguiu impor a esta decisão. A própria primeira comissão da Assembleia Nacional tinha, digamos, uma posição, mas o presidente do Parlamento, o Sr. Roberto, disse logo: não, o vosso parecer não passa. E, portanto, a FPD nunca esteve no Parlamento, foi sempre a AD. Jesus. Depois, porque na altura eu, por exemplo, deveria ser membro do Conselho da República, nunca ela me viu, pois não? Não. Pois, é isso. Mas ficou o presidente da AD Coligação. Ok. Pois. Mas repara que esta história que agora se passa com a lei eleitoral, que é, a lei anterior dizia assim: contagem de voto, conta na mesa, conta no município, conta na província, não é? Sim. Depois a prática. Não conseguimos contar tantas contagens, é demais, vamos já contar de baixo e depois lá em cima. Resultado, 30 mil mesas, lá em cima chegam 50 mil. Sim. Pronto, mas isto é uma parte. Mas é para dizer que aquilo que foi a prática, agora quer-se pôr na lei. Na lei. Foi o que aconteceu com essa história das coligações. Na prática, o grupo parlamentar devia ser do partido que está dentro da coligação, que tem todos os direitos. Né? Mas eles entenderam que deveria ser a coligação. E agora mudou-se a lei para ser a coligação. E esta história de sempre que a lei não serve, muda-se. De acordo com a prática de violação da lei. Então, é isto que está a acontecer agora, foi isso que aconteceu também naquela altura. Ok. Portanto, agora, de qualquer maneira, as coligações, mesmo de acordo com a nova lei, têm um período. O período é da legislatura. Depois as coligações podem se renovar. Ok. Podem quebrar, podem ter novos entes, não é? E então, o que o Bloco Democrático anunciou é que, em função do novo desafio político, não é? Está disposto a encarar uma nova forma de se coligar para as próximas eleições, não é? Ok. E não, digamos, estar dentro da Casa CE. Então é só por isso. Então, no fim do termo do mandato, nós saímos. E, portanto, até que juridicamente não haja um novo ente, nós formalmente estamos na casa, é só isso, não tem muito. Uma curiosidade. Mas, de facto, não é? Nós dizemos que ali uma operação tunda. Saiam já. Pois, a questão aqui é essa, é que se todos os partidos saírem da casa, a casa deixa de fazer sentido, até porque a casa era do Já iria fazer em 2017, antes das eleições, houve uma tentativa também de acabar com a casa. Aliás, o Marci Lopes, que agora está no mate, não sei a propósito de quê, houve uma altura que ele falava muito sobre as eleições, não é? E a propósito de não sei o quê, ele chegou uma vez à televisão e disse: olha, por exemplo, a casa tem 4 partidos, na altura tinha 4 partidos. Se 3 partidos saírem da casa, fica um. Ora, um partido não faz coligação. Logo, portanto, a casa extingue-se. E vão devolver ao Abel Chavuco. Por trás disso, havia uma operaçãozinha mesmo para saírem 3 partidos. A minha questão é essa. E ninguém me mandou aqui fazer essa pergunta. A pergunta é... Mandou-te fazer perguntas, afinal? Não, por isso é que eu estou... Não, mas podem achar por causa da insistência. A minha é mesmo uma dúvida, que é, aparentemente, o líder da casa atualmente não está de acordo com alguns partidos membros. Então a minha pergunta é, se no próximo ano acaba o período legislativo,
os partidos saem, a casa podem devolver no Abel. Quer dizer, vai ser extinta. Se os partidos saírem, Manuel Fernandes fica sem emprego. São questões, temos aqui algumas, pelo menos juristas, na plateia, e eu não sei muito bem como é que se resolve um problema desses, não é? Porque tu depois tens uma realidade, que é, vamos supor, a realidade parlamentar. E aí há um casamento difícil de se dissolver, não é? Mas já nesta legislatura houve esse problema. Não é? A Casa tinha 16 deputados, começou com 16 deputados. Depois houve 8 deputados que saíram. Exatamente. Estavam ligados ao corrente do Abel, não é? Portanto, mas a Casa continuou, diminuiu os seus privilégios, os seus direitos dentro da Assembleia, diminui o tempo de intervenção, diminui as pastas. Mas não podem ser substituídos, não poderiam ter sido substituídos os deputados? Porque o MPLA tem uma lista muito grande, depois vai, sobe, depois desce, sobe, depois caiu, sobe. O MPLA é outra coisa, é outra dimensão. E vocês não aprendem nada, vocês têm toda hora, pá, poças. Por exemplo, faz um contrato consigo e diz, olha, quando o partido mudar, você... Só que o deputado tem uma dupla responsabilidade. O deputado, em primeiro lugar... Eu pensava que era dupla personalidade, porque lá dentro não nos representa. Ele é deputado da nação. Exatamente. E sendo deputado da nação não pode ser removido de qualquer maneira. Mais uma razão. Um partido não pode e tal. Mas se calhar se o Tiago for assim para as listas do partido e tal assim... assina logo uma declaração a partida, dizer, a qualquer altura posso ser removido, sem data. Na hora a data aparece e o Tiago já assinou. Os outros não estão a aprender esses truques. Não aprendem nada. Alguns vão de lá chegar. Meu Deus, e nisso tudo o Abel continua sem casa. Opa, pronto. Não, está na tripartida, está bem na tripartida. Porque a tripartida, portanto, é uma força que permite que, do ponto de vista eleitoral, nós possamos fazer mudança, não é? Mesmo ele estando ali meio sociedade civil, não é? Porque ele... Pronto, não é uma força legalizada, não pode, digamos, se a tripartida for uma coligação, exato, não é? Ele não pode ser um ente legal da tripartida, não é? Mas nos acordos de cavalheiros, nos acordos políticos, não é? Quer ele, quer outros setores da sociedade civil, estarão nestes acordos. Precisamos de ser coerentes, não é? O Bloco Democrático, estando numa coligação, tem programa? Porque a UNITA tem. Tem. Não, qualquer partido político tem programa, essa coisa dos programas. Nenhum partido se pode formar sem apresentar um programa, não é? Portanto, o Bloco Democrático... E quando é que nos apresentam a nós? Não, por exemplo, no nosso site houve agora um coisinho, vai ser restabelecido, mas os partidos têm site, os programas estão lá, e quando houve, por exemplo, as eleições agora de 2017, os partidos também têm que apresentar um programa e apresentaram. Eu estive, inclusive, a defender o programa da Casa CE numa universidade, aliás, aqui neste país o debate só na católica, não é? A universidade pública, dita pública... político. Mas Agostinho Neto era um prolífico da liberdade de expressão e um grande poeta. Era uma questão pessoal, não é? Uma questão pessoal. E, poxa, as universidades até têm nomes de políticos, não é? A Universidade do Agostinho Neto. Mas e Zé Eduardo? Zé Eduardo? Debate, é fazer política. O problema é... Imagina, ir a uma universidade ter um debate é fazer política. Enfim, bom... Mas os partidos têm programa, nós estamos agora a fazer um programa de governação, o Bloco, 2022-2027. Já temos um task force que está a trabalhar muito fortemente nisto. Depois vamos conciliar o nosso programa com o programa dos outros, não é? Ok. E fazer um programa comum. Porque uma das coisas que se vai ter nesta frente é exatamente nós termos um programa comum, não é? Nós sabermos que vamos aprovar um Orçamento Geral do Estado e para o setor do humor vai 1% do orçamento, não é? Se não me dão nada, já estou a fazer isso. Vamos pedir ajuda. Temos que ir com este consenso, não é? Quando vai para a educação, então vamos, se queremos ou não reforma do Estado, se queremos ou não revisão constitucional, portanto vamos nos acertar depois, não é?
É O isso que Bloco eu- vai fazer uma conferência nacional para acertar o seu programa, mas não pode impor aos outros o seu programa porque estamos numa frente. Pronto, mas a minha pergunta é, imagina que é ano de eleições. É ano de eleições. Ganhando eleições. Não, é ano de eleições. Ano de eleições. Ganhar é Ok. sonho. Não, mas ok. imagina que é ano de eleições e Do 21. estão no momento. O que é que nós temos acesso, nós enquanto cidadãos, as eleições estão na próxima semana. Atualmente nós vamos ter já, portanto daqui a um ano, nós vamos ter já o plano, o programa da coligação ou o programa do Bloco, Sim. da UNITA, papapá, e Não, não vamos o ter- conjunto, já o conjunto. Não, vamos ter já o conjunto. Ok, Portanto, nós vamos ter uma conferência nacional no princípio do ano para aprovar o programa do conjunto. do da Bloco. coligação. E logo Ah. a seguir vamos aprovar as comissões vão começar já a trabalhar neste Ok. sentido. Ok. Nós vamos ter vários acordos. Um dos acordos que vamos ter é um programa comum. Estaria disponível para um debate? Nós estamos a ponderar no próximo ano, até porque a menos que a TPA, a UNITA não entra na TPA, então aqui estaria disponível para um debate. Claro. Ok, boa, Sempre boa, aberto. só A para- democracia é isto, requer debates. Perfeito. Os debates são bons, aprendemos sempre uns com os outros. Então, Quero desde já agradecer a presença. já tem o meu WhatsApp. Tem todos os nomes já, aqui não falha mais. Goza TV convoca. Convoca, olha, nem mais, convoca, não tem marca. Exatamente. Não tem marca. Temos questões? Eles demoram um bocado, até perceberem que pode ser vosso presidente. Não temos questões? Tem questões, mas não tem microfone. Não, não Parece tem que- microfone também. está ali o microfone. Se não tem, vou continuar. Tem aqui mais duas. O que era a revolta ativa? Será que pode partilhar comigo? Sim, um grupo sobretudo de intelectuais que surgiu no MPLA. O MPLA naquela altura estava numa crise. Um dos grandes cabeças foi o Gentil Viana. E tentaram rediscutir as práticas do MPLA para renovar, digamos, o MPLA. E isto não foi bem aceito. Começou bem, havia um plano chamado plano de reajustamento naquela altura no MPLA e o princípio era ouvir as bases para redefinir toda a política e dar um pouco mais de vitamina ao movimento de libertação nacional, o MPLA, porque estava muito em baixo, né? Naquela altura de 72, depois de 73, e quando é 74, o MPLA está muito em baixo. Bom, quando se dá o 74, esta corrente que não teve expressão no MPLA criou a revolta ativa. Gentil Viana, João Vieira Lopes, uma série de intelectuais que estavam descontentes naquela altura e que tinham uma proposta para o país. Portanto, eles pretendiam que o MPLA tivesse a capacidade também naquela altura de se juntar aos outros e evitar esta guerra civil, etc. Não é? E isto não foi bem visto, não foi aceito, foram reprimidos, foram presos. Gentil Viana ficou sem um olho, não é? E foi mandado para a Jugoslávia, assim, ficou apátride durante um tempo. Coisas. Já agora, que sentimento, na qualidade de líder do Bloco, que sentimento deu com o regresso de Zé Eduardo? Bom, ele tinha saído por questões de saúde, não é? Voltou, acho que deve estar um pouco melhor. Ele saiu numa altura em que estava, digamos, com um índice de rejeição muito grande. Voltou numa altura em que o índice de rejeição não é tão grande assim, por virtude da performance da atual governação. Foi tão fundo que então alguns foram levantados. Eu acho que ele é um cidadão, tem direito a estar na sua pátria, e portanto é bom estar aqui, mas temos uma pátria que não garante saúde para toda a gente. Ele vai eventualmente voltar, tem também assuntos pessoais para tratar, creio eu. Há um filho que se vai casar, salvo erro, e então é uma das razões. Mas naturalmente que está numa corrente que internamente tem sofrido algumas ofensivas do outro lado, e a presença dele, sendo o chefe desta corrente,
de alguma maneira pode também acalmar alguns ânimos, não é? E também confortar os seus. A presença de um líder sempre cria esse tipo de ondas de choque de equilíbrio, também para o equilíbrio. Então é nesse contexto que eu vejo, mas todo o cidadão angolano, eu gostaria que grande parte da diáspora estivesse cá dentro. Não é bem já o caso do Zé Eduardo, pode também ajudar em algum aspecto, com a experiência passada que, enfim, ele teve, mas nós temos muita diáspora e se muitos angolanos pudessem regressar, teríamos melhores condições de reconstruir este país. Este país não vai ser feito sem o concurso de muitos angolanos que estão fora, não vai. Vamos precisar ter políticas, por isso é que é de uma indigência política muito grande não criar um ciclo eleitoral na diáspora, não dar o voto à diáspora, não é? Neste momento, as leis como estão, quem vai votar são aqueles, os tradicionais, não é? Quem está lá por doença, quem vai em missão de serviço, quem está lá a estudar, e depois mais alguns que conseguiram bem ir. O resto, aqueles que são mesmo da diáspora, não vão ser sequer registados, não é? A menos que nós consigamos ter aqui o ponto de vista de que gostamos sim de eleições, mas vamos para eleições com regras mais decentes, não é? E então vamos dizer aos parlamentares, enquanto vocês não aprovarem leis e regras decentes, nós não vamos fazer eleições. Isso é que era o que eles querem, vocês é que ainda não entenderam. Como está aqui com a possibilidade agora, de ser... Agora o repousado é o outro. Mas eles têm diabetes, comem tudo. Como está aqui com a possibilidade de, quem sabe, um dia ser Presidente da República, a minha pergunta é, qual é a sensação de... Eu quero dizer vocês líderes, mas os presidentes africanos que têm bué de condições pessoais e vão se tratar lá fora. Na qualidade de presidente, se fosse presidente do país, como é que ia ver, com que olhos é que ia ver o cenário de chega a altura da doença em Espanha, chega a altura de estudar os filhos na Inglaterra, tipo, o que é que vocês estão aqui a fazer? Não, olha lá, nós criamos aqui um sistema de privilégios, não é? Muito forte. E este sistema de privilégios condicionou, não é? Condicionou, digamos, o investimento em setores internos. É mais chique, tem todas as condições de ir lá fora, e o país não fez um esforço, nem na educação, nem na saúde, e agora quase que se justifica. E o que é que nos garante a nós? Hoje nós estamos a ver médicos que dirigem unidades hospitalares aqui, mas vão também tratar-se lá fora. Portanto, debilitaste tanto o país, porque a grande maioria que não tem esta possibilidade, não há esta sensibilidade em relação à grande maioria dos cidadãos, não é? E então os dirigentes são assim um grupo de indivíduos que estão nas nuvens, não é? Que estão fora deste contexto e que querem fazer toda a diferença desse ponto de vista. Portanto, o que se tem que fazer é mesmo criar condições, não é? E tem que se investir nesses setores, saúde e educação. Saúde e educação têm tido no Orçamento Geral do Estado, em termos, digamos, de execução, 5, 6%. 6%. 5, 6%. Mesmo quando às vezes atinge 10% em termos orçamentais. Em termos práticos é 5, 6%. Portanto, não há a mínima de sensibilidade para isto, não é? Portanto, deste poder, não é? Isto é muito mau. É muito mau porque quando o Presidente da República, gostava agora de ser visto e conversado com o Biden ou Biden? Biden. Dos Estados Unidos, imagina quando se dão aperto de mão. O Biden, quando olha para nós, qual é a coisa? 49% de pobres na tua terra. Jesus. Não saneamento básico. É assim, pode ter sapatos de 7.000 euros, pode ter um fato, não sei o quê, mas o outro, quando apertar a mão, a visão que tem do nosso presidente é isto. Preços políticos, tudo isto. Portanto, e aquilo eram crocodilos ou eram jacarés? Desculpa? Eram crocodilos ou eram jacarés? Não sei, eu sei. Não faço a mínima ideia, que eu também não olho muito para isso, né? Mas parece que há muita vigilância hoje em dia. Eu achei muito giro. Eu vi o Caçulo e o Camolim. Yeah. Temos perguntas?
Não temos perguntas. Tem microfone só para... Eu acho que consigo falar sem microfone. Podes. Eu gostava de perguntar ao Filomeno se ele se vê a governar num sistema que temos agora, em que temos um titular do Poder Executivo que congrega 3, 4 funções. Portanto, temos um executivo unipessoal. Nós temos dito que esta Constituição é terrível. Mesmo alguém da oposição que se sente nessa Constituição, fica um ditador completo. Portanto, por isso é que a reivindicação era: vamos mudar a Constituição. Muitos de nós, no nosso grupo, acreditava pouco nas reformas superficiais do João Lourenço, porque ele não foi a essência do fenómeno. E quando a gente vê que ele não vai à essência do fenómeno, não mexe em questões estruturais, tudo o que faz pode ser reversível, não é? Portanto, esse contexto não é convidativo. Eu nunca... Num cenário hipotético. Tem que ser alterar a Constituição. Primeiro passo. A reforma de Estado, e na reforma de Estado a revisão constitucional é, digamos, um ponto claro. Vamos ter uma dificuldade. E estou a falar vamos, isto é o quê? Vamos é tipo, estás a sentir coisas. Mas eles sentam aqui e viram ministros. Estás a sentir coisas, Cota. Vamos. É isto, quer dizer, esta revisão que se fez agora, esta alteração, altamente capciosa, não é? E tu és jurista. Revisão pontual, é um termo que a gente não quer. Revisão parcial. Nós nunca fomos pontuais em nada, mas é na revisão constitucional. Não é? É revisão ou é ordinária ou é extraordinária. Isto coloca um problema. Então, só daqui a 5 anos é que podes fazer uma revisão ordinária. Podes fazer uma extraordinária. Mas terá ter limites, não é? Então tens que ter, e aí é por isso que a sociedade civil é muito importante num futuro contexto, para podermos ter acordos, não é? Em que as coisas podem ser formais, mas que de facto podem existir outras dinâmicas. Eu posso ser Presidente da República com a prerrogativa de estar a nomear, digamos, o administrador do município, não é? Mas eu posso criar uma dinâmica diferente. Para não ter de o fazer. Para não ter que o fazer. Eu nomeio formalmente, mas a dinâmica que envolveu a nomeação, a eleição ser diferente. É esta imaginação que eventualmente vamos ter que ter no futuro. Temos mais questões? E essa questão do gradualismo... Isto agora já não existe. Sim, saiu da Constituição e passa para a lei. E como é que os que estão do lado de cá, a oposição, está preparada para? Como é que vai lidar com esta questão? Porque esta bola agora passou para o legislador. Exatamente, pois. Não, aí penso que há quase um consenso nacional em que o gradualismo poderá ser funcional, não é? Mas que todos temos o direito de ter os nossos representantes nos municípios e que, portanto, as eleições fazem-se em simultâneo e depois algumas funções, porque há todo um menu, algumas funções poderão entrar mais tarde, não é? Mas que isto do gradualismo geográfico não faz sentido. Aliás, agora parece que também o governo está com pujança. Então há aqui esta suma divisão. Exatamente. Temos, por um lado, o gradualismo geográfico e quanto a essa questão, portanto, vocês estão em desacordo, mas não são contra esse gradualismo funcional. Funcional não, nós próprios também advogamos isso. Aliás, isto já não somos nós, é praticamente um consenso nacional. Se formos ver as audições públicas que existiram, etc., vão todas neste sentido. Não é? Portanto, isto é a tal maioria social que se cria e que depois há uma maioria parlamentar. Audições públicas, estamos a contabilizar as auscultações dos jovens. Não estou a perceber essa vossa conversa. Ok, não é que nós não somos tidos nem achados, mas somos a maioria, lá está a minoria. Não, neste aspecto houve várias conversas sobre isso, até o próprio governo publicou um livro com várias atas
E houve algum debate. O livro das atas de 2000 apareceu. Ok. Não, o livro das atas destas reuniões de audição, coisa assim muito, muito volumosa. Mas a posição do governo ficou a mesma. Aliás, isto tudo foi um grande teatro, não é? Perder-se tanto dinheiro, tanto esforço, chamaram-se vários especialistas de fora para. E depois não há eleições. Não há eleições. E agora quem é que devia cobrar isso na Assembleia? Quem é que devia cobrar o nosso dinheiro que foi gasto e que não se realizou na Assembleia? Quem são os deputados? Estas e outras questões para 2022, porque agora mesmo está mal. Tinha mais uma, não? Tá. Só podíamos falar um bocado. Não, isso sim, claro, acho que sim. Depois aí. Eu estava aqui a colocar a questão do gradualismo e eu vou explicar porquê. É porque eu ouvi um alto representante, um auxiliar do Poder Executivo, não vou dizer quem é, a dizer que, portanto, esta governação tem capacidade para organizar qualquer tipo de eleição. Portanto, a questão das eleições, da não realização das eleições autárquicas não era um problema. Portanto, isto passou, foi público. Mas sempre se disse que era. Por isso é que apareceu o PIM. E a puneta, é isso. Então seria importante talvez perceber a razão de fundo. Não, pode haver aí surpresas. Alguns de nós desconfia que se pretende, por exemplo, fazer eleições simultâneas. Eleições autárquicas e eleições gerais, não é? Mas nós não recomendamos isto. E não recomendamos isto porque são eleições diferentes. E ainda por cima é a primeira vez que vamos ter eleições autárquicas. As eleições autárquicas é para resolver problemas. Portanto, prestação de serviços e tem uma dinâmica política completamente diferente. Se nós formos ao Brasil, o que é que nós vamos notar? Os partidos e a sociedade fazem alianças diversas, num certo sítio com uns partidos, noutro com outros partidos, noutro com outro grupo de cidadãos, em função das personalidades que eles veem, que são aquelas que podem de facto atender os problemas da sociedade. Não é? Há esta dinâmica e isto é interessante porque leva àquela ideia de que pelo menos a política deve servir para encontrar as melhores soluções para casos concretos. Isto é extremamente importante. E vejo partidos de esquerda com partidos de direita, isto acontece nas eleições, digamos, autárquicas. Nas gerais é impossível existir esse tipo de alianças. Agora, aqui entre nós, inclusive, esta lei que existe, pelo menos do meu ponto de vista, na minha avaliação, é muito má. É muito má, não permite todo este conjunto de habilidades de tentar encontrar o melhor para as sociedades, não é? Se um grupo da sociedade civil se quiser, digamos, candidatar, não pode fazer alianças com partidos políticos, é tudo fechado, okay. Não é? Então, estas leis precisam também de ser alteradas. Agora, as lógicas são diferentes, não é votar numa sigla, Bloco Democrático, UNITA, etc., né? É votar em pessoas que têm capacidade para resolver os problemas locais, não é? E se nós juntarmos uma coisa ou outra, o que vai acontecer é a mística, vamos pela bandeira, né? E então é preciso evitar isso. Então é melhor que sejam as eleições, falar agora, que têm condições para qualquer tipo de... Não tem interesse nenhum, não é? Deviam ter falado na altura do debate, quando propuseram 2020 e vem no programa, vem no PDN, no Programa de Desenvolvimento Nacional, vêm todos os documentos e depois não foi cumprido. Não foi cumprido. Portanto, agora o que era desejável é, calmamente, fazemos umas eleições, depois fazemos outras, porque é bom que as pessoas tenham a compreensão daquilo que estão a fazer. É fundamental. Não deixar de lado essa reivindicação. É porque é muita bandeira da oposição, as autarquias. Foi em algum momento das eleições gerais. E, portanto, o posicionamento será deixar de lado as autarquias
traçar um objetivo que são as eleições gerais e depois pensarmos nas autarquias no segundo momento. É isso? Penso que sim. Agora, neste país, até agora, espero que a partir de hoje, depois do gozo aqui, seja diferente. Quem tem mandado no calendário é só um. Vocês não mandam em nada também, nós, enquanto cidadãos. Não pressionamos nada. Só o EFA é que ganha aqui. Não é? Portanto, aquele que tem determinado o calendário pode dizer, em 2022 vamos ter autarquias. E that's it. Não é? Isto pode acontecer, já vi aí umas notícias, também no jornal. Pronto, Estamos em condições de fazer autarquias e tal, mas isto não sabemos. Não sabemos. Já se gastou algum dinheiro nisso, mas a coisa continua parada. É evidente que isto, se tivéssemos um processo lógico neste país, deveríamos começar pelas autarquias, não é? Porque os políticos precisam também de crescer. Administras uma comissão popular de bairro. O teu pai não te falou nisso? O teu pai não fez parte de nenhuma comissão popular de bairro naquela altura? Fez? A minha mãe, talvez. O meu pai tem cara que só escrevia os discursos e fugia. A tua mãe na altura estava no barro operário. Ela é antiga combatente. Pois, e então, e vais administrar coisas pequenas, depois vais crescendo até chegar, digamos, às grandes leis e não sei o quê. Mas aqui, como, enfim, parte de cima para baixo, por isso é que não temos alicerces de nada, não temos escolas, não temos hospitais e não temos tudo isso, porque não criamos estruturas. Também a nível político é isto. Está ali a superestrutura, Presidente da República, mas Parlamento. Aqui embaixo não coisa. Cá embaixo não há nada, não há política, não há nada. Temos ali mais duas questões, temos ali uma. Alô, boa noite, eu sou a Indira Mateta, sou sua admiradora, gosto do seu trabalho, Deus. Acompanho já há alguns anos e vim mesmo porque gostava muito de lhe ouvir pessoalmente a falar, nunca tive a oportunidade. Obrigado. Estava a falar para o convidado, Sr. Filomeno. Eu sei, mas na TPE não ias lhe ver mesmo. O que quero fazer é mais um comentário. Depois do que ouvi, penso que consegui ouvir para aí 1h15 de conversa. A impressão com que fico é que toda a falta de lógica da atual governação, toda a falta de seriedade, toda a incompetência, eu acho que é meio propositado, no sentido em que o único interesse é encherem os bolsos, e o que mais me preocupa é o descaso, o desamor. Dá-me a impressão que não há mesmo empatia, não há amor para com o outro angolano, com o próximo. Eles, sendo mesmo terra, estão um pouco se lixando. Nós podemos nos explodir amanhã, porque o interesse é só encher os bolsos. Isso, para mim, é uma questão espiritual. Há um corte aqui muito abrupto, vamos dizer, no cordão umbilical entre essas pessoas e a terra-mãe, se assim podemos dizer. Não querem saber. Não há o mínimo interesse, porque tudo o que nós falamos, deviam fazer isso, a Constituição devia mudar aqui, mas deviam pôr mais do orçamento nas escolas e nos hospitais. Eles sabem. São pessoas extremamente inteligentes, apesar de não parecer, porque fingem demência, na minha opinião. São pessoas que sabem o que é que deve ser feito, sabem o que é necessário para se acabar com a fome, para as pessoas terem educação. Não há interesse em que as pessoas vivam bem, não há interesse em que as pessoas tenham educação, que as pessoas percebam os seus direitos. O interesse é manter as pessoas na burrice, na mediocridade, na fome, na miséria, para eles terem mais espaço de manobra de continuar a encher os bolsos. E só. Não há o mínimo interesse isso de autarquias, porque se nós agirmos localmente, consegue-se desenvolver o bairro ou o município. Não há interesse. Não há. Não há o mínimo interesse. Então, eu desejo-lhe toda a sorte,
e espero que quando conseguir lá chegar, tenha sucesso no processo de restart do país, porque tem mesmo que se fazer um apagão geral em tudo. Com aquilo que teve a falar de tem que se mudar a Constituição aqui, tem que se pôr as coisas como deve ser. Isso é um restart. E isso é um trabalhão que vai levar mais anos do que eu sei lá o quê. E o restart não é só nessa parte de Constituição e etc., é nas mentalidades. Nós estamos habituados, nós estamos confortáveis nessa forma medíocre de viver, de ter que pagar aqui e ali para ter um problema resolvido, que é um direito nosso, um BI, um passaporte. Nós estamos completamente habituados a esse inferno. É o que se diz, quando o angolano morre e chega lá em cima, não vai para o inferno. A pessoa que abre as portas do inferno vai dizer, que veio da Angola? Não, vai para o céu. Esse já morou no inferno. Esse já não entra aqui, não, coitado. Essa é a juventude. Essa é a juventude Bom, que vai voltar. Obrigada. Eu podia dizer muito mais, até já me estou a emocionar, estou a ficar nervosa, porque eu acho que é mesmo uma questão de um desamor e um descaso profundo. E entristece-me bastante. Obrigada. Temos aqui mais uma questão, não sei se queres comentar. Não, Indira, obrigado. Há esta dimensão também da espiritualidade, sem dúvida. É um bocado assim, num certo sentido. Nós, num dado momento, nós aqui angolanos, éramos mais ou menos, as diferenciações não eram muito grandes, não é? Estar no poder do Estado, ir ao poder do Estado, permitiu a um grupo promover esta diferenciação profunda. É este caminho da diferenciação que, nas nossas condições concretas, conduziram aquilo que nós estamos a verificar. Infelizmente, para um grupo se poder destacar e poder ser um grupo dissidente de relevância económica, teve que pisotear toda a grande maioria. Este é que é o grande problema deste país. E então há coisas que as pessoas dizem, as pessoas são inteligentes. Outros dizem, as pessoas também vão lá para fora, veem as coisas, como é que aqui não se conseguem fazer as coisas, não é? Depois há toda a desfaçatez de programas bonitos, tudo bem desenhado, etc. E as coisas nunca acontecem, porque há este desamor depois. Porque isto depois é um problema de cultura também já deste grupo, não é? Nós temos algumas situações muito interessantes. Temos na reivindicação de terras, por exemplo, quando... É engraçado. Essa coisa das pessoas ocuparem terras, não é? Toda esta zona da cintura de Luanda esteve ocupada, não é? Vocês lembram-se de um discurso do Agostinho Neto? O Agostinho Neto fez 2 discursos muito importantes que conduziu a 2 situações que depois hoje se entendem como são situações caóticas. Que é um discurso que tem a ver com a construção de casas anárquicas, não é? E o povo estava muito sereno, mas foi o Neto que fez um discurso e no discurso terá utilizado a expressão: não podem esperar tudo do governo. Tungango. O primeiro bairro clandestino que aparece, qual foi? Tungango. Ora, lá está. Incentivar as pessoas a fazer crime, a não obedecer às regras de convivência. Não pensarem que o Estado é que dá tudo e que elas próprias devem construir. Não é? E as pessoas foram construindo agora. Ok. Exatamente. O Zé Eduardo teve um que disse que nenhum angolano vivia do seu próprio salário. Opa! Mas a outra do Neto muito interessante. E o João Lourenço disse que ia haver eleições autárquicas. Exatamente. A outra tem a ver com a questão das ocupações aqui na cintura de Luanda, na altura da guerra, que também se disse, não temos que esperar tudo do mar. Portanto, nem tudo tem que ser importado. Nós temos que ter alternativas internas, não é? E quando as pessoas começaram a ocupar terrenos e a cultivar, porque esta cintura de Luanda ficou bem cultivada, mais tarde pretendeu-se fazer condomínios e foi-se partir tudo aquilo. Esbulho, não é? E um dos administradores dizia, mas
Vocês querem agora, querem o quê? Querem viver aqui neste sítio? Olha, mostre lá as suas mãos. Estão a ver aqui as minhas bem tratadinhas e tal. Quer dizer, chega-se a este ponto, não é? É a diferenciação. E estamos a fazer a diferenciação de uma maneira muito acelerada, enquanto que houve outros povos que demoraram séculos a fazer isto. Aqui entre nós foi muito acelerado. Ora, este aceleramento para termos uma classe que hoje tem milhões, há pessoas que têm milhões e milhões em suas contas, que têm ativos extremamente relevantes, não é? Até dinheiros em contentores e tudo isto. Quer dizer, montou-se aqui uma máquina de rapina e é tudo tratorizado, não é? Esmagam-se as almas, esmagam-se os corpos, é tudo esmagar. E, portanto, não me peça para estar lá em cima para mudar tudo. Todos nós temos que fazer esse esforço. Todos nós, senão vamos ficar como ele diz que vai ser humorista, enquanto existir incompetentes no governo. Já está condenado. Eu disse ao pai dele que ele está condenado. Não é? Está condenado, vai ser humorista todo o tempo. Não, estou tranquilo, eu estou bem com isso. Portanto, havendo consciência desta situação, não é? Porque um dos problemas que existe neste país é que nós também assimilamos essa coisa do Partido Único. Isto está no nosso subconsciente. Quando temos um problema, o que é que a gente diz? Nós nunca pensamos que, enquanto povo, somos capazes de resolver uma situação, de alterar a situação. Nós dizemos, o governo tem que fazer, o MPLA... Tipo, porque que o MPLA não fica melhor, não fica com bom coração? Até temos lá primos, temos lá irmãos, temos lá... são boas pessoas cá em casa, comem também ginguba connosco. Então, como é? Estamos a pedir demais. Entraram, de facto, numa onda em que não vai... olha, a mim podes-me pedir, eu sei de Indira, tiver com uma profunda dor de estômago, quero fazer uma operação. Gosto muito de Indira, mas eu não sei fazer operações. Não me peça para fazer uma operação ao seu organismo. Nós estamos a pedir, não é? Aquilo que eles não podem mais fazer. Temos que analisar que tem limites. Há coisas que têm limites, não é? Como diz o Justino, está viciado na droga, é difícil, não lhe podemos pôr toda hora o produto aqui ao lado da frente, não é? Vamos lhe dar mais poder. Então, se está viciado já nisto, vai ficar como? Então, é isto um bocado da consciência que temos que ter, que não há ninguém, não há salvador da pátria. Portanto, os políticos são viciados em droga. Por favor. Olá. Boa noite. Boa noite, Tiago. Eu ouvi-lhe dizer que a sociedade civil tem muita importância. Que é muito importante na fiscalização, não é? Dos processos políticos e eleitorais que vão acontecendo, mas também ouvi-lhe dizer hoje, na mesma noite, não é? Que quem tem poder é quem está lá e nós não temos. Então, nós somos sociedade civil que temos a importância, não temos poder na fiscalização. O que é que nós, sociedade civil, podemos fazer para ajudar a mudar o nosso país? Obrigado. Em primeiro lugar, nós temos mesmo que romper com esta mentalidade, não é? Nós temos que conseguir fazer com que o ministro, como é no grego, seja um servidor mesmo. Ele está ali, ele tem um poder delegado. É que nós nunca compreendemos que nós aqui é que temos a força, é que temos o poder. Os poderes autonomizam-se de tal maneira da sua base, saem da sua mãe de tal maneira, deixam de ter mãe, não se referenciam cá em baixo, ficam autónomos, estão nas nuvens e parecem uma outra coisa, mas não. O próprio sistema democrático faz-nos lembrar que quem outorga o poder é a sociedade, somos nós. Esta consciência tem que existir. Se não existir esta consciência, mais nada se pode fazer. No contexto eleitoral em particular, não é? Há muita coisa que a sociedade civil pode fazer. Em primeiro lugar, participar nestas leis. Estas leis, da lei eleitoral, não é uma lei, no meu ponto de vista, não é uma lei qualquer, não é? Mesmo, às vezes, um Orçamento Geral do Estado é o programa do governo, eu ganhei, então o meu programa não me obstaculiza e tal, não é? E vou pôr lá, digamos, o meu tom, não é? Eu quero que a educação seja assim, etc. A oposição pode ir lá refilar e não sei o quê, mas ainda é uma lei que poderá ser uma lei de governo. Mas agora,
uma lei eleitoral é uma lei de toda a gente. Não é uma lei de um partido político, nem de vários partidos políticos, é a lei da soberania popular. E é neste sentido que a primeira coisa é participar mesmo na elaboração desta lei. Na elaboração da lei. Como? Emitindo sugestões, exigindo audiência pública para dar sugestões, para depois os representantes do povo poderem, efetivamente, os representantes do povo, poderem depois transmitir ou fazer eco no Parlamento disto. Porque deverá haver esta sensibilidade, a sensibilidade de a gente ver, epá, o povo está nesta onda, quer isto, quer aquilo. Depois, pode-se participar em muito... É o que eu já ouvi duas vezes hoje. Emitimos sugestões aonde? No Facebook? Eu já ouvi duas vezes hoje audiência pública e eu não estou a entender se a audiência pública é o quê, porque eu nunca vi audiência pública. Eu já ouvi a audiência do Luat e o Rafael Marques, que foram lá e foram recebidos. Não é assim. Depois conheço a auscultação dos jovens, que pronto, são aqueles jovens mais coisas. E depois, essa audiência pública é que eu não estou a entender. Não, há várias maneiras da sociedade intervir. Não é? Por exemplo, durante este processo, houve 2 grandes abaixo-assinados. Okay. Em 2 dias, houve um grupo da sociedade civil que reclamava que a Comissão Nacional Eleitoral deve ser independente. Significa mais pessoas da sociedade civil lá, até que seja a maioria. Ok. E, do meu ponto de vista, é assim que é praticamente em toda a África, não é? Na região da SADC é sobretudo assim, para evitar conflitos, para haver um bom árbitro, alguém que não esteja... Já vai estar... Alguém que não esteja, digamos, implicado no processo. Conflito de interesses. Pronto. E este abaixo-assinado teve 1000 assinaturas. E as pessoas levaram isto ao Parlamento. Depois houve um outro abaixo-assinado que, para além disso, punha outro conjunto de reivindicações, como vocês na lei têm que pôr que as atas das assembleias devem ser fixadas, okay, etc. Tudo isto. Okay. Então são sempre formas de intervenção. A manifestação que houve aprovou o manifesto foi entregue à Assembleia. São formas de influenciar. Quando é uma audição pública é mais organizada. Há organizações que o Estado, entre aspas, recruta, que organizam grupos de cidadãos em salas, coloca-se um questionário, discute-se e as pessoas emitem opiniões que depois chegam, digamos, também às entidades públicas. Agora, as pessoas vão dizer, há uma maioria matemática. Pronto. Nem sempre se deve vencer num dado momento. A política é assim, atenção. A minha questão tem muito mais a ver como é que se fazem esses processos, porque nós temos muito pouco conhecimento sobre os nossos direitos de cidadania. Já percebi. Exatamente. Assinaturas. Sim, assinaturas. E depois a gente faz as assinaturas faz chegar até lá ao Parlamento. Não, há sempre um grupo que toma iniciativa. No caso de assinaturas, há sempre um grupo que toma iniciativa e este grupo depois vai levar. Foi o que aconteceu. Houve um grupo que... olha, a Ana Filomena, por exemplo, está também neste grupo. Então, no Facebook, que se chama Movimento Cívico para o Voto Justo e Liberdade Eleitoral. Podem acessar essa página e propor-se para contribuir no que acharem que são capazes. Agora há muito mais que se pode fazer. Nas mesas, nas eleições. Quem é que fica nas mesas? A sociedade pode ficar. Quem faz educação eleitoral, a sociedade pode participar. A observação eleitoral, a sociedade pode participar. E também se podem oferecer aos partidos políticos, isto vai acontecer agora desta vez, para serem fiscais. Porque, por exemplo, o Bloco Democrático não precisa de que seja um militante do Bloco Democrático a fazer a fiscalização numa mesa, ou seja, delegado de mesa. Não precisa basta que seja acreditado pelo Bloco Democrático. Boa. Portanto, toda esta intervenção massiva é absolutamente indispensável. Eu quero ser delegado de mesa, se tiverem... Seria bom. Ainda hoje, em Bengala, um empresário, fiquei surpreso, disse-me logo, atenção, eu quero ser delegado de mesa. Eu também, se é só de querer... Extraordinário. Está aqui. Temos mais aqui duas questões, vamos fechar, por favor. Muito rapidamente, olhando para o nosso quadro legal e olhando aqui... Há juristas que não vão para a TVzinho, senhoras e senhores. E olhando aqui particularmente para a questão da sociedade política, a sociedade privada e a sociedade civil, nós sabemos que não há aqui uma grande clareza em termos da função de cada uma delas e da separação das mesmas.
como é que a sociedade civil, para não deixarmos depois ali aquela questão dúbia, pode influenciar as políticas públicas, de facto, quando encontramos pessoas que ainda têm dúvida de como é que vão exercer os seus direitos, por exemplo? Não, é natural. Nós temos aqui um blackout, não é? Este país é muito partidário, mas pouco político, de facto. As pessoas não vivem a política neste país, não é? As pessoas sabem que está ali o partido e não sei o quê, até já é o partido, o absoluto, partido absoluto. Então, há um blackout. Estes momentos eleitorais são bons momentos porque chamam a atenção das pessoas para a política. E isto é extraordinário, não é? E nós estamos a sentir movimentos na sociedade extremamente importantes, como esses movimentos, o movimento cívico que agora existe para a defesa do voto. Há várias organizações que estão agora interessadas, porque muitas pessoas não querem ser enganadas mais. Eu quero pôr ali o voto num estado de soberania e devo contar ali onde eu ponho. Ponto final. E a sociedade trabalha com este sentido e com este sentimento. Não para favorecer a B ou C, mas sobretudo para, efetivamente, que as coisas sejam limpas, que haja lisura, que haja transparência. Portanto, é nesses debates, nos debates constantes, que isto acontece. Agora, nós sabemos que aqui muitas organizações não governamentais que estão em vários setores do país. Estão no ambiente, estão nos direitos humanos, etc. E nós sabemos que estas organizações têm tido vitalidade, têm analisado os problemas na base e têm feito interessantíssimas recomendações para o governo. Eu hoje digo até que não deve ser muito difícil governar, basta ouvir a sociedade, porque muitas pessoas estão interessadas em vários temas, emitem opiniões sem aquele interesse de poder, não é? Sem, digamos, estarem a ver que vão pôr milhões, digamos, no seu bolso, emitem opiniões genuínas. Nós temos um movimento pelas autárquicas, por exemplo, daqui um dos grandes homens, o Timóteo, que trabalha muito nas autarquias, nos vários bairros, nos moceques. Há um movimento muito vivo pelas autarquias já, não é? E eu já lá estive a falar do Orçamento Geral do Estado, em várias pessoas que são organizadas em vários bairros, não é? Este movimento existe, este interesse existe. Agora, o que acontece é que as recomendações destes grupos bate na parede. O governo está-se borrifando. Vejam a maioria social que se criou em torno da questão do ambiente, não é? E da exploração petrolífera em zonas que são zonas de reserva. Houve um consenso quase nacional. Hoje estamos a receber um prémio nos Estados Unidos. Chegamos a este ponto, né? Significa que é o interesse das pessoas pelas questões públicas que depois vai moldar as políticas públicas. Tudo aqui é muito embarrado. Eu fiz parte de um grupo que se chamava Jubileu 2000 e foi este grupo que andava atrás dos parlamentares durante anos e anos. Sabem para quê? Para publicar o Orçamento Geral do Estado. Era uma lei que não era publicada. Se forem ver antes do ano 2000, no Diário da República, esta lei era publicada num quarto de página. Receitas, despesas, déficit, não sei o quê, bababá. Pronto, mais nada. E nós dizíamos, mas também é uma lei, como é que não é publicada? Aqui embarra-se tudo. Embarra-se tudo. Façam uma visita aos sites do governo e vão ver se conseguem informação de substância. Não se consegue. É complicado. Tem ministros que ainda não atualizaram a página. Então aqui o problema é também nosso. Somos nós que, conhecendo os nossos direitos constitucionais, e aqui divulga-se pouco a Constituição, as organizações não governamentais divulgam mais a Constituição que o próprio governo, não é? Que devia haver uma preocupação lapidar. Porquê? Porque no Estado de Direito ninguém pode dizer eu cometi este erro porque eu não conheço a lei. Ninguém pode dizer isto. Agora vejam a responsabilidade que os cidadãos têm. Mas, entretanto, mal conhecem a Constituição. O outro senhor disse, os 10 milhões do BESA. Eu pensei que me ofereceram. Uma última questão, por favor. Bom, boa noite e obrigado pela oportunidade. Meu nome é Beethoven Wanga. Gostava muito de fazer uma questão, ou seja, pedir um comentário não muito inteligente ou intelectual como os que me antecederam. Apenas que comentasse, uma vez que recentemente comemoramos o aniversário de Agostinho Neto, sobre a célebre frase que o mais importante é resolver o problema do povo. Será que não nos remete à mendicidade
ou a dependência de quem... É uma palavra de ordem que teve um acolhimento muito grande, mas que não passou disso mesmo, de uma palavra de ordem. E aí é que está, digamos, o grande problema. Ou o início das grandes palavras que não valiam nada. Exatamente. Olha, acabou por ser isso, depois com a prática, não é? Porque quando o Neto diz isso, está-se numa situação naturalmente de dificuldade, não é? E quando ele lança isso, lança um ar de esperança, não é? Devíamos estar naquela fase do carapau. Exatamente. Não é? Mas foi ele próprio que depois... Nós tínhamos um contrato naquela altura com os soviéticos, que era um contrato leonino. Os soviéticos vinham, pescavam, tinham barcos-fábrica, pescavam e fabricavam, não é? E tinham um método terrível, que era aquele método de sucção, que destrói muito as nossas caboenhas, que depois dão peixes maiores, não é? E eu lembro que nesta crise que houve, havia pouco peixe, etc., e só havia o carapau. Os soviéticos pegaram no peixe, embalaram o peixe e do nosso próprio mar exportaram para Angola. E depois houve um outro discurso do dirigente político que dizia: mas graças aos camaradas soviéticos lá conseguimos resolver o problema da fome. Isso para... Vamos a ver. Portanto, essas palavras de ordens vêm em contextos muito específicos, não é? E que ficou uma palavra de ordem que, do ponto de vista do partido que está no poder, usa e abusa, mas digamos que depois a coisa se vira contra ele, porque as pessoas depois perguntam, as pessoas têm um mínimo de lucidez, mas então quais problemas do povo que estão a ser resolvidos com a situação biafrense que nós estamos a ver no Cunene? Nós agora temos imagens terríveis do que se está a passar em Angola da fome. E em 2014 já se tinha declarado o fim da fome. Com a colaboração da FAO. Com a colaboração da FAO. Eu lembro-me até os miúdos de rua leram o Jornal de Angola, eu estava a sair da Sora Angola, eles diziam aquilo, fome acabou em Angola, é verdade mesmo. Eles próprios a comentar assim desta maneira. Com a colaboração da FAO no Jornal de Angola. E depois não querem levar porrada. Senhoras e senhores, este foi o Goza TV com Filomeno Vieira Lopes. Muito obrigado. Toda a sorte do mundo. Fica desde já aqui a promessa de que para o ano voltamos com debates, porque esses cotas não podem só nos mandar sem vir aqui gaguejar um bocado. Mais uma vez, cheguem bem, cheguem a casa. A luta é contínua, a vitória mundial sempre a ser. Obrigado, Tiago. Obrigado, audiência, por terem vindo. Muito obrigado.